A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez com uma mensagem profética para a sua vida, meu amado. Quero te pedir aí a sua colaboração, né, que você que não é inscrito no canal, inscreva no nosso canal lá, nos ajude, né, deixa o seu like, deixa o seu ok lá, ó, né, para poder a gente dar sequência à mensagem. Se você já é inscrito no canal, faz um favorzinho, incentive outras pessoas também a se inscreverem no canal, porque as mensagens todas estão lá, do curso, a mensagem dos dias, desde o 1º de agosto, né, que nós estamos pregando aí, estamos aí com esse trabalho, mensagem profética para a sua vida. Enfim, nosso trabalho aí está sendo isso, é um pouco meio cansativo, todo dia estamos aqui gravando mensagem, todo dia enviando mensagem. Pensa que não cansa, mas a gente está aqui debaixo das mãos de Deus. E como diz hoje a nossa série, vivendo nas mãos de Deus. A série de hoje, como já falamos, é vivendo nas mãos de Deus. Hoje o tema tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Seja cristão, seja não cristão, todos nós vivemos de alguma forma e precisamos aprender da Bíblia, como nós resolvemos algumas questões das nossas vidas que passamos, né, nossa carreira aí como seres viventes. Mas antes de tudo, eu quero deixar-vos um versículo bíblico. Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, da fé, Jesus, a qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, antes de tudo, esse versículo, tudo que eu vou falar aqui hoje tem muito a ver com esse versículo. Quando nós tiramos o nosso foco de Jesus, algumas coisas, né, vai acontecer conosco. O nosso adversário, o diabo, ele não vai perder tempo. O propósito dele que é matar, roubar e destruir, né? Mas se você for acompanhar esse versículo, que é o capítulo 10, versículo 10 de João, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Bom, há perigos de sermos guiados por circunstâncias, valores ou emoções que conduzem a nossa vida que não conduz a nossa vida na direção certa. E vamos aqui considerar aqui cinco pontos comuns, 5 coisas comuns que vivenciamos no dia a dia, né? E precisamos vencê-las. A primeira delas de todas é a que mais destrói o ser humano, né? É a culpa, né? O primeiro tópico é a culpa. A culpa, na verdade, infelizmente, ela tem conduzido muitas pessoas à destruição. Então, é bom que a gente saiba lidar até mesmo com os nossos erros, com as nossas falhas, porque as falhas, na verdade, elas servem também, né? Não seria bom nem cometer erro, mas que já cometeu, mas serve também para poder a gente consertar algumas coisas que não estavam reguladas dentro da gente. E os erros, na verdade, eles são consequências de algo que nós deixamos entrar dentro de nós, e aquilo chegará um tempo que vai virar uma panela de pressão, vai explodir, e aí vai vir a consumação dos erros nossos. Temos que tomar muito cuidado. Temos um texto bíblico que, na verdade, nos conta mais ou menos sobre isso, né? É Gênesis capítulo 4, versículo 12, que diz assim: quando lavrares o solo, quando lavares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivos e errante pela terra. Ele está falando aqui de Caim, né? Caim, ele mata o seu irmão Abel por questão de ciúme, de inveja, e isso acarreta ele uma culpa, e essa culpa faz com que ele se esconde de Deus, né? Geralmente a culpa, o erro, na verdade, quando a gente se sente culpado, a gente vê e tem consciência daquilo que foi feito, a gente tende a se esconder. E Caim, né, ele se esconde de Deus, e agora
ele agora vai viver como fugitivo. Mas se Caim se arrependesse mesmo, porque eu creio que Deus fala isso com Caim, porque viu em Caim que ele não tinha arrependimento, porque o arrependimento, na verdade, leva a gente realmente encarar os nossos erros, encarar as situações, pagar o preço que for preciso para a gente regular a nossa vida com Deus, né? E por isso que o apóstolo Paulo nos dá um conselho muito claro sobre isso, como lidar com as situações adversas, não deixar que a emoção, que é a culpa daquilo que a qual foi cometido, ele venha criar uma raiz dentro dele, de uma tal forma que não venha deixá-lo a viver feliz, porque a culpa vai entristecê-lo, vai entristecer sim a pessoa. Olha o que Paulo diz, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu não vou dizer aqui que eu seja perfeito ou que eu tenha alcançado um patamar de perfeição, mas uma coisa eu estou fazendo, estou deixando o meu passado para trás. Paulo, se você for ver, ele matou gente, ele perseguiu crente, ele matou crente, ele fez barbaridades. E Paulo agora, talvez ele estava assim, olhando para a mesma situação que vivemos hoje, mas Paulo não se escondeu. Paulo, quando ele se converteu, teve aquele encontro com o Senhor ali no caminho de Damasco. O que fez Paulo? Ele automaticamente se voltou para Deus, ele se arrependeu dos seus pecados. Isso valeu que ele pudesse dar continuidade. Se você errou, como todos nós erramos no nosso dia a dia, né? Vamos prosseguir, vamos levantar nossa cabeça, vamos seguir o caminho que a qual Deus nos destinou. O que não pode, a gente parar e viver clausulado, preso, né, dentro de quatro paredes, e isso pode levar a algumas consequências que eu não vou aqui mencionar todas elas, mas pode levar. Vamos lá. A segunda coisa também a qual também pode dirigir as nossas vidas, temos que tomar esse cuidado, é o rancor. É o rancor. Olha o que diz ali, no livro de Jó, capítulo 5, versículo 12. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar os seus projetos, né? Está falando de rancor. Rancor, na verdade, mágoa, né? Ele é um sentimento completamente destrutivo. Diziam-se, sempre a gente ouve falar que quem tem mágoa, que tem rancor, ele diariamente, não somente dorme com o seu inimigo, como também acorda com o seu inimigo e vive 24 horas com o seu inimigo. Rancor e mágoa é isso. Isso não deixa a gente feliz. Ao contrário, né? Alivia seu coração, perdoa as pessoas, não permita que elas te trazem essa destruição, porque os prejuízos são grandes para aqueles que guardam mágoa e rancor. O outro ponto também que nós também podemos aprender nesta mensagem é o medo, né? O medo, na verdade, também é outro que também pode nos trazer algumas tristezas. Alguns falam que o medo é bom porque não permite que a gente cometa erros. Não, eu já não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Eu não tenho que não fazer as coisas porque eu estou com medo. Eu tenho que fazer as coisas porque eu tenho entendimento que aquilo não pode ser feito. Porque se eu for fazer isso, se eu não for fazer algo porque eu tenho medo, pode ser que um dia eu não tenha medo e faço. Então o entendimento seria esse. O apóstolo Paulo diz que existe uma forma de nós vencermos o medo. É uma forma de nós vencermos o medo, é uma forma de nós até mesmo andarmos com medo. Ele disse lá na sua primeira carta, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz lá no capítulo 4, versículo 18, diz assim, atente só: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por isso que eu falei, eu não tenho que fazer algo, eu não vou fazer algo porque eu tenho medo, porque senão que eu quero fazer,
mas eu tenho medo de fazer. Agora, quando a gente, na verdade, não faz porque a gente tem entendimento que aquilo não deve ser feito, aí entra o amor. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque, eu não faço porque eu amo, eu não vou cometer esse erro porque eu amo os princípios, eu estou vivendo debaixo do amor de Deus, debaixo da graça de Deus. Então isso é muito importante, você fazer essa avaliação. O outro ponto também que nós também precisamos nos atentar, que também não venha também dirigir as nossas vidas, mas que viemos viver debaixo da mão do Senhor, é a questão do materialismo, né? Olha o que Jesus disse: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, né? Onde os ladrões escavam e nem roubam. Então vamos ajuntar tesouros que estão no céu. Isso quer dizer que nós precisamos a nossa prioridade tem que ser sempre Deus. Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, que pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, onde Cristo está. Então pensar nas coisas. É por isso que eu olhei aqui inicialmente o texto, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então Jesus deixou essa palavra para a gente. Agora, a outra também é muito importante, que é a necessidade de aprovação. Eu ando porque se eu não andar assim, as pessoas vão falar, as pessoas vão comentar. Então eu fico somente em mercê das pessoas que vão aprovar ou não a minha conduta, vão aprovar ou não a minha vestimenta, vão aprovar ou não o que eu falo. Por exemplo, se eu fosse hoje entrar em questão disso, eu não ia nem falar, porque as pessoas às vezes não aprovam às vezes o que eu falo, né? Mas nós temos que falar, não tem jeito. É por isso que Jesus disse lá em Mateus 6:24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não pode servir a Deus e às riquezas ou às pessoas. Então está aqui essa palavra de hoje. Não vamos deixar que essas coisas nos dirigem. Não vou deixar que nada disso nos dirija, que seja a culpa, que seja o rancor, que seja o medo, que seja o materialismo, que seja a necessidade que alguém nos aprove. Vamos andar por nós mesmos, ok? Deixa essa palavra para você, deixa eu lembrar para você, o céu é o nosso limite, e amanhã estamos novamente aqui para terminar essa série de mensagens vivendo nas mãos de Deus. Deus abençoe, até amanhã.